Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero conversar sobre uma mensagem muito importante pregada pelo profeta no ano de 1962, intitulada Revestidos de toda a armadura de Deus, baseado em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. A verdadeira igreja, ela está armada com a poderosa palavra de Deus. Se Deus tivesse algo melhor para nos dar, Ele nos teria dado. Foi com a palavra que Jesus venceu a Satanás todas as vezes, e foi com a palavra que Ele enfrentou o inimigo em seus dias. Ele sempre operava de acordo com o que estava escrito. Esse era o poder oculto que Ele tinha, e é o poder oculto que a igreja tem, porque nada pode fazer frente à verdade da palavra. E Deus sustenta a verdade de sua palavra toda vez que Deus encontra um crente que está tomando a verdade da palavra, como está escrito, com fé. Então Deus está obrigado para com a sua palavra, e é como Deus opera para vencer o inimigo, vencer o desafio, e estabelecer cada verdade em todo o tempo. Veja Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E toda a estratégia de Satanás é tirar o crente da palavra, é levar dúvida ao coração do crente, e assim o crente está amarrado pelo poder que Satanás tem, que é a dúvida na palavra. Mas quando ele encontra um crente armado com fé na palavra, veja, Satanás não pode fazer nada. Veja, todas as coisas debaixo dos nossos pés, está escrito no livro de Efésios. Por isso haveria uma nova era efesiana, e dentro dessa era efesiana, Deus nos armou com a revelação da sua palavra. Haja visto que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E toda vez que Satanás vem contra a igreja, lançando seu ataque violento, veja, correntes de águas. A Bíblia fala em Apocalipse 12 que o inimigo lançou um rio, veja, para perseguir a mulher. Jesus mesmo disse que os ventos e os rios bateriam contra aquela casa, mas não prevaleceriam contra a casa que está edificada sobre a rocha, e a rocha é a palavra. Por isso orou o salmista no Salmo 40: põe-me sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. Ali, com fé no que está escrito. Veja, é dessa forma que nós estamos vivendo. A Bíblia fala: o justo da sua fé viverá. Então, toda vez que Satanás, veja, levanta uma perseguição contra a igreja, Deus arvora a sua bandeira. E quando ele arvora a sua bandeira, é quando um mistério é aberto para trazer fé à igreja, para que ela possa vencer o desafio da hora, vencer a estratégia de Satanás. E nós estamos vivendo aqui, veja, na última era, que é chamada Era de Laodiceia, veja, aonde Satanás é o Deus dessa era maligna, e ele tem levantado contra a igreja todo tipo de crítica, de zombaria, de difamação, de escarnecimento, todo tipo de argumento contra a verdade da palavra. Mas é quando Deus arvora a sua bandeira, é quando Deus deixa cair mais luz, e a Bíblia fica mais clara, e a igreja então passa a caminhar de fé através da luz do dia. Veja, a palavra manifestada para dar à igreja essa fé para enfrentar o desafio da hora. Então, o irmão Branham, nessa mensagem, falando a respeito desse grande desafio, desse grande poder que é essa grande armadura,
esse muro de proteção, essa força, essa rocha, que é fé na palavra, essa é a nossa força secreta, a nossa força oculta. Veja que quando Dalila quis derrubar Sansão, ela queria saber no que consistia a sua força. E Sansão tinha um poder oculto, ele tinha uma força oculta, que nada poderia fazer frente a ele, desde que ele se mantivesse firme nas promessas, se mantendo com a palavra de Deus. Essa era a sua força secreta. Enquanto ele se mantivesse com a palavra, ele era indestrutível. Todos os dias de sua vida, todos os desafios, todos os inimigos não podiam parar na frente dele, enquanto ele se mantivesse firme na palavra que Deus havia dito para ele. Ele não poderia beber bebida forte, não poderia chegar navalha à sua cabeça. Veja, ele era um nazireu, separado totalmente, desde o ventre, para a palavra, para o propósito que Deus tinha para com ele. E Dalila trabalhou, até que ela o seduziu, até que ela rompeu o muro, ela quebrou o sistema de defesa, quando Sansão lhe revelou que nunca uma navalha tinha tocado em seu cabelo. Veja, foi quando Dalila percebeu que ali estava o seu segredo. A força dele não era o seu cabelo. Ele era um jovenzinho, raquítico, pequeno, cabelo encaracolado, não como esses artistas de Hollywood, cheios de músculos e peito alargado. Não. Ele era um menininho, um tanto meio efeminado, diz o profeta. Porque se fosse força muscular, não haveria glória para Deus. Mas como não havia nada do que ele se gloriar, apenas sua fé na palavra, então ele podia conquistar o inimigo. Esse é o nosso segredo, fé na palavra. Não importa o que o mundo diga, não importa o que eles falem, não importa as suas gritarias, não importa os seus ataques, enquanto a igreja permanecer com fé na palavra, ela será um super exército, uma super raça, porque Deus está sustentando essa verdade oculta em nosso coração. Essa é a nossa armadura, essa é a nossa defesa, a espada do Espírito, que é a palavra. Agora, no parágrafo 41 dessa mensagem, diz assim o profeta: mas Deus simplesmente deixa a sua palavra mais positiva o tempo todo. Veja, e não precisa de reforçá-la e trazer outra coisa. Ele simplesmente faz com que sua palavra fique mais real o tempo todo. Veja, olha a luz que Lutero tinha. Ele tinha o suficiente de luz para enfrentar o desafio do seu dia. Logo veio John Wesley, um pouco mais de luz. Era a mesma Bíblia, porém mais positiva, mais revelada. Logo veio Pentecostes. Era a mesma Bíblia, porém mais luz. Logo veio a mensagem do tempo do fim, a mensagem do entardecer, mais luz. Veja, e assim que o profeta sai de cena, então entra a segunda cavalgada. Entra agora a voz de arcanjo convocando a igreja a uma santa convocação. A mesma Bíblia, porém agora dando mais luz. Veja, temos comentado sobre o principado estar sobre seus ombros. Veja, toda a autoridade agora colocada sobre Jesus Cristo, a palavra, e a igreja sujeita ao seu marido, a cabeça. Veja, então, mais luz, mais revelação, o tempo todo, para enfrentar o desafio do dia. Veja, ele simplesmente faz com que sua palavra fique mais real, o tempo todo. E a Bíblia diz: quando o inimigo vem como uma torrente, o Espírito de Deus levantará a sua bandeira contra ele. Vem, e se o inimigo chega como uma torrente, veja, uma torrente, e a fortificação de Deus para seu povo, para fortalecê-los, é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo ataques violentos contra a verdade dessa mensagem, contra o caráter do profeta, mas quanto mais o diabo levanta os seus ataques, mais Deus abre a palavra para nós. Nós não estamos mais olhando para William Branham, estamos olhando para Jesus Cristo,
a mensagem é Cristo, a Bíblia é Cristo, tudo apontando para Cristo. Veja, então ele apenas arvora a palavra, uma bandeira contra ele. Agora ele arvorou 3 vezes. Você sabia disso? Deus sempre está em 3. Esse é o número perfeito de Deus. Como Deus, a própria essência do amor, o Espírito que cobre todos os sistemas solares, desde a eternidade para a eternidade. Todo o amor, todo o poder, verdadeiro poder. Agora aquele amor ali, não é amor filho, é amor ágape. Veja, amor piedoso, e ele é a fonte de tudo isso. E agora, quando tudo aquilo, veja, ele ungiu profetas, homens nascidos através do sexo, mas isso não deu certo. Agora, certa vez, então, Deus se tornou homem, e Jesus era aquele homem, e ele era a imagem expressa do Pai, vem? Em outras palavras, toda esta grande pureza de amor, grande pureza de poder, todas essas grandes coisas estavam manifestadas nele. Agora, portanto, ele desceu até a sepultura e morreu por nós, para nossa santificação e justificação, e então trouxe de volta o Espírito Santo para nós. Agora, portanto, nós somos os justificados. Cristo foi a santificação de Deus, nós somos a justificação. Cristo a santificação e o Pai, cabeça. Sim? Exatamente como a palavra no princípio nos foi falada no Jardim do Éden. A palavra falada, veja, e na segunda vez ele foi feito carne e habitou no nosso meio, e na terceira vez ele se tornou parte de nós, quando o Espírito Santo habitou em nós. Deus entrando no homem. Veja, primeiro falou a palavra, o inimigo derrubou. Então a palavra foi feita carne. Veja, ele foi crucificado. Mas agora, existe uma diferença na palavra. A palavra se torna a igreja, e a igreja é a palavra. Tudo que Deus era, derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi derramado na igreja. O Espírito Santo. Agora, o inimigo tem algo, veja, então ele não está lutando contra algo aqui. Então, Deus derrama seu Espírito de acordo com Joel 2:28. Nessa segunda cavalgada, a igreja toma o livro, e ela come o livro, e ela se torna o livro. Então a igreja agora é ele. Veja, o corpo de Jesus está revestido da autoridade, a autoridade da palavra. Essa igreja agora, veja, o principal está sobre os seus ombros. Veja, o seu corpo, veja, revestida do Espírito Santo. A igreja é edificada sobre a rocha, a palavra. Veja, e Cristo, a cabeça, tem tomado o seu lugar. E agora há uma harmonia entre Cristo e sua igreja. Há uma harmonia entre Jesus e seu povo. Uma harmonia, porque a igreja se torna a palavra. Então agora, veja, para enfrentar o desafio do dia, a igreja é a carne, o corpo. Veja, aonde está o Espírito alojado. Veja, a palavra tem sido escrita em nosso coração pelo Espírito, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10. Não mais num livrinho, não mais em tábuas de pedra, não mais na lousa de um quadro de escola, não, mas nas tábuas de carne do nosso coração. E ele disse que suas palavras são espírito e vida. Portanto, a igreja agora não pode cair, porque ela é a palavra. Ela está revestida, ela está engravidada. Ela concebeu a verdade, e essa verdade agora se torna a igreja, e a igreja se torna a palavra, porque de acordo com Romanos capítulo 8, somos predestinados para estar na imagem da palavra. Irmão, revista-se da armadura de Deus, da palavra, viva de fé na palavra. Esse é o nosso poder secreto, a nossa força escondida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.